A providência divina. Muitas vezes ela vem pelo seu algo a mais. E quando a doação é feita pelo Pix, chega mais rápido e sem taxas. É só utilizar a chave pix.doação@cançãonova.com, verificando o beneficiário Rádio Canção Nova. Ou pode acessar clube.cançãonova.com, clicar na área de doação e ler o QR Code que será gerado. Clube da Evangelização. Pela fé, somos família. Está disponível o maior acervo católico do Brasil gratuitamente. Após fazer o seu cadastro, você pode acessar todo o conteúdo no celular ou na sua Smart TV. Na lupa, pesquise o conteúdo para assistir ou o nome do pregador. Você também pode navegar pelo menu ou baixar a tela e arrastar para o lado e ver as seleções que preparamos com todo carinho. São mais de 30 anos de conteúdo. CN Plus. A experiência que transforma. Sintonia que conquista. 14h29. As coisas que amamos nos dizem o que amamos. Santo Tomás de Aquino. Neste mês de julho, supliquemos o sangue de Jesus sobre nós. Sangue que cura, liberta e salva. Desde os primeiros séculos do cristianismo, a Igreja reconhece que o sangue de Jesus tem poder e nos redime de todo o mal. Ele é fonte de salvação e nova aliança. Onde você estiver, peça o poderoso sangue de Jesus para que te livre de todo o mal. Combatendo com as armas de Cristo. Este é o tema do acampamento no combate da oração, de 21 a 24 de agosto, aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, São Paulo. Estarão conduzindo o padre Eduardo José, Ironis Puldaro, irmão Luiz Maria, Ana Lúcia e Tiago Tomé. Mais informações, eventos.cançãonova.com. A missão é grande demais para ficar parada. Deus nos leva às nações. Quando Deus chama, Ele envia. E quando envia, Ele leva até os confins da terra. Onde chegamos? Onde o amor de Deus precisa chegar. A Rádio Canção Nova está perto de você no rádio, no CN Plus, na internet. Acesse, curta, divulgue. Programa livre para todos os públicos. Especial Canção Nova. Temas do dia a dia. Formação, notícias, histórias emocionantes. Especial Canção Nova. A partir de agora, na programação da Canção Nova. 14h31. Você está acompanhando a FM 90.9. Uma ótima tarde para você. Que alegria que nós estamos juntos em mais um programa especial Canção Nova. O nosso podcast hoje é um dia especial, porque hoje é dia do amigo. E a gente vai falar sobre essa temática. Acho que vale muito a pena a gente falar sobre isso. Gente, a amizade. Quem realmente caminha com você? Quem realmente caminha com você, né? Eu queria te perguntar logo de primeira, assim, você teria alguém, vocês todos que estão no estúdio aqui, é bom a gente ir refletindo, né? Mas você teria para quem ligar às 2 da manhã? Se você precisasse de ajuda, 2 horas da manhã, você teria alguém para ligar? Tem algum nome que passa na sua cabeça? Porque na minha cabeça já tem alguém. Graças a Deus, eu tenho alguém que se eu precisar 2 horas da manhã, eu vou ligar e essa pessoa vai estar on para mim, mesmo estando em outro estado, né? E isso aquece o meu coração, né? Parece uma pergunta simples esse negócio de 2 horas da manhã, se eu teria para quem ligar, mas talvez essa pergunta revele quem realmente são os meus amigos, né? E se tem alguém que caminha com você. Hoje, né, a gente quer realmente saber, né? O que realmente faz alguém ser chamado de amigo, né?
o que faz alguém ser chamado de amigo na sua vida, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter uma conversa bem especial com a psicóloga Robéria Silva. Ela vai estar refletindo com a gente algumas temáticas sobre o tema da amizade, né? Eu acho que isso vale muito a pena. Então você não sai daí não pra gente falar sobre esse assunto que tem a ver comigo, que tem a ver com você, tá bom? Aqui na FM 90.9, a sintonia que conquista quer falar com você hoje sobre o dom da amizade. Quando meu abraço acaba sem sentir o teu, sinto esse aperto dentro forte no meu peito. E quando essa parte minha sente essa saudade, é como querer, é só relembrar. Sinto quando vejo o tempo que passou ao longe. Sinto quando lembro que restou daquele abraço. Uma amizade acima de qualquer lugar. Mais um verso em prosa, consciência que me traz. É bom relembrar do nosso lugar. E quando o sol nascer aqui, eu sei, quero te ver mais, ver assim. Quando a tua voz pra mim cantar, abraço forte, amigo. E quando o sol nascer aqui, eu sei, quero te ver mais. Especial Canção Nova. 14h34, você está acompanhando o especial Canção Nova, hoje com a temática Amizade, quem realmente caminha com você. Nos estúdios da Rádio Canção Nova, a gente recebe a querida Robéria Silva, que é psicóloga e vai estar hoje refletindo com a gente sobre essa temática. Muito bem-vinda, minha querida. Olá, boa tarde. Eu que agradeço pelo convite. É um enorme prazer estar presente com vocês aqui hoje e falar sobre uma temática tão importante sobre essa. Isso mesmo, vamos lá. A gente vai trabalhar com algumas histórias. Então você que está ouvindo aí pela Rádio Canção Nova, queria pedir que você prestasse atenção, porque talvez você vai se identificar com essa história e a Robéria vai nos ajudar aí a fazer uma meditação, viu, Robéria? Certinho. Vamos imaginar essa situação, gente. Uma mulher faz aniversário. Recebe mais de 300 mensagens nas redes sociais, mas passa o dia inteiro esperando uma visita que nunca acontece. No fim da noite, ela percebeu que recebeu muitas notificações, viu, Robéria? Mas poucos abraços, né? O que essa história revela sobre a forma como nós estamos construindo, né, as nossas amizades hoje? Excelente, eu acho que essa história, né, ela se encaixa perfeitamente no nosso contexto atual, porque nós estamos imersos à tecnologia, né, que não quer dizer que é algo ruim, é algo que também nos conecta, que nos leva até as pessoas, mas que muitas vezes também está nos distanciando desse contato físico, que é algo tão essencial, porque eu acredito que a tecnologia, ela é uma ponte, né, ela pode ser uma ponte que nos leva até o outro, mas é necessário ter essa troca, porque nós somos seres sociais. Verdade. Nós precisamos do olhar, do toque, do abraço, do acolhimento, e nada disso a tecnologia vai substituir. Então a presença é muito importante. E em muitos momentos, às vezes, estamos em grupos, e às vezes não é só a distância, né? Mas estamos em grupos, mas estamos perdendo a oportunidade de olhar o outro, do abraçar o outro, porque às vezes quando estamos ali juntos, às vezes também a gente está imerso ao celular, se conectando com outras pessoas e não olhando para quem está do nosso lado e que também está precisando dessa atenção. Então eu acho que às vezes essas pausas da gente avaliar que, nossa, eu também preciso me conectar na presença, né? Estar presente é um dos maiores presentes que todos nós precisamos, além, claro, da mensagem, das trocas, das ligações, que são caminhos, mas nada substitui a presença. A presença, ela faz o diferencial, o toque, né? Exatamente. Saber que aquela pessoa está ali e eu posso contar com ela. É importante isso. Hoje a gente confunde, você acha, presença digital com presença verdadeira? Bastante. Né? Que às vezes é muito comum, né? A gente coloca uma questão da rotina corrida, né? Nossa, hoje eu não tenho tempo de encontrar os meus amigos, mas a gente troca memes no Instagram, mas a gente liga e perfeito. São trocas ali que você está tendo. Mas precisamos de algo a mais.
precisamos nos aprofundar um pouco a mais. Porque nem sempre a troca de um meme, a troca de uma mensagem, uma figurinha no WhatsApp, ela vai substituir o olhar. Porque às vezes, nesses momentos, a gente pode esconder muitas coisas nessas trocas também. Eu tô compartilhando um meme com o meu amigo, mas às vezes eu tô com o coração tão angustiado naquele momento. Coração quebrado, é verdade. Isso, eu tô tão mal que o que eu queria era, às vezes, só chorar com ele. Era só um abraço ali naquele momento. Às vezes aquele meme é só um refúgio que eu tô procurando ali pra me conectar com ele de alguma maneira. E isso é a presença que nos traz ver e estar com o outro. Sim. E às vezes o virtual, ele acaba camuflando um pouquinho ali. E nós não fomos criados pra ficar isolados. Sim. Nós somos seres sociais e a gente precisa dessa conexão. Sim. Na verdade, o digital, ele pode ser uma continuidade daquilo que já é real, né? Eu sempre, com os meus amigos, eu brinco assim, falando assim, gente, tem que sair do digital para o real, digital para o real, porque tem que dar essa continuidade, né? Se eu não tenho a presença real, né, eu vou ter essa dificuldade de no digital eu abrir o meu coração, como você falou, né, a gente vai ter uma dificuldade de abrir o coração, até porque às vezes a gente sente que na fala, quando um amigo meu tá bem ou não, eu vou sentir no tom de voz, né, o tom que ele usa, ou a afeição dele, né, é tão interessante que os amigos que conhecem você de verdade, você pode estar sorrindo, mas ele repara no seu olhar, se tiver aquela pontinha de tristeza, ele percebe, e depois ele vai entrar em contato, olha, eu não consegui falar com você naquela hora, mas eu percebi que parece que você não estava bem, é isso mesmo, né? E isso faz uma diferença muito grande, né? Verdade. Isso faz a diferença. Eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso aí, né? O quanto mais você está no real ou no digital com o seu amigo, né? Vamos refletir um pouquinho, né? Vamos ouvir um pouquinho dessa música. Só pra gente refletir, a gente vai voltar com mais uma história aqui com Robéria Silva, meditando, refletindo, fazendo a gente refletir aqui sobre essa temática da amizade. Colhendo sonhos que Deus plantou no solo fértil do seu coração. Vejo dor, mas também vejo esperanças que o Senhor depositou em suas mãos. Eu sempre estarei ao lado seu, mesmo longe, acredite, sou eu. Corações que o Senhor Deus escolheu para ser eternamente irmãos. Especial Canção Nova. Especial Canção Nova com você, nesse dia do amigo, dia 20 de julho, aqui na FM 90.9, essa temática, né? Amizade que realmente caminha com você. Você tem essa noção, né? Você consegue aproveitar bem da presença real dessa pessoa que está do seu lado? Hoje a gente está com a Robéria Silva aqui, psicóloga, e ela está nos ajudando aqui a refletir melhor sobre a presença do amigo, né? O quanto que ele é realmente real, o quanto que ele é real na nossa vida, né? Não sendo tão digital assim, a gente precisa do digital, mas o real faz muita diferença. Robéria, a gente tem mais uma historinha aqui para compartilhar com você, né? Imagine outra situação, Robéria. Um homem perde o emprego. Você também que está ouvindo pela Rádio Canção Nova, presta atenção. Ó. Um homem perde o emprego. Talvez você até se coloque no lugar. Durante anos, ele era convidado para festas, encontros, comemorações, confraternizações. Mas aí ele tem uma demissão. E depois da demissão, o telefone dele praticamente deixa de tocar, né? O sofrimento maior é perder o emprego. Ou descobrir que algumas amizades dependiam da posição que ele ocupava. O que você acha, Robéria? Nossa, depende, né? Depende, eu acho, muito do contexto da pessoa ali, mas eu acredito que você notar que talvez o seu valor era baseado em uma posição social que você tinha, pode ser bem mais intenso do que, às vezes, a perda de um emprego.
porque a gente percebe que a vida é constituída de mudanças, né? E de repente tudo pode alterar. Mas quando a gente entende que nós temos valor, independente do contexto que você estiver, eu acho que é isso que faz a grande diferença. E é um grande suporte para a nossa saúde mental também. Porque a gente entende, nossa, independente da situação, eu sei que eu vou ter pessoas comigo para me ajudar também a superar, a passar por tudo isso. Mas quando eu entendo que eu só tenho valor, quando eu tenho uma posição, quando eu tenho um carro, ou eu tenho determinados bens, é um sofrimento muito grande, porque às vezes você percebe, nossa, eu estou sozinho. Então, o estar só também torna aquela dor ainda mais desafiador, porque perder o emprego nunca é fácil, né? Sim. Você já encara ali essa questão ali, e afeta a sua autoconfiança, afeta o seu processo, e ter pessoas que promovem suporte e apoio nesse momento é essencial. Eu acho que isso a gente guia também muito para os critérios de que como que constitui uma amizade, né? E quais são os valores que eu vejo para uma pessoa, para eu colocar ela numa posição realmente de amigo, porque ela precisa passar também por essas experiências. Sim. E eu acho que é nessas experiências que você vai notar se essa pessoa ela honra realmente esse cargo ou não. Eu lembro que a minha mãe dizia, desde quando a gente era pequena, e meu irmão, que ela falava assim: você não vale o que você tem, você vale o que você é, entende? Então, até na construção das nossas amizades, isso também é baseado. Hoje eu olho assim, nossa, não é o que eu tenho, é o que eu tenho para oferecer, inclusive, mas aquilo que eu sou, entendeu? A pessoa precisa permanecer por aquilo que eu sou e não por aquilo que eu tenho que dar para ela, o que eu posso dar para ela. Então, você não vale por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é, não é verdade? E como perceber quando a amizade ela é construída mais pelo interesse do que pelo carinho verdadeiro? Perfeito. Eu acho que isso é muito observado, né? Eu acho que toda amizade é um relacionamento. Sim. E um relacionamento a gente precisa observar ao decorrer do tempo, quais são as escolhas que essa pessoa faz, como que ela interage ali, né, diante da sua vida, diante das escolhas que você vai fazendo para você também. E eu acho que a gente vai se deparando muito com a questão também dos nãos. Sim. Como que essa pessoa também vai lidando com os nãos, quando essa pessoa vai lidando com as suas impossibilidades, porque nós não estamos disponíveis o tempo todo para o outro. Nem sempre nós estaremos tendo também uma boa companhia, porque tem dias que a gente não está bem, tem dias também que estamos passando por momentos difíceis. E acho que é nesses momentos que a gente pode ter esses critérios de observar, nossa, como que o outro reage também a esses momentos? Como que o outro também me acolhe, lida comigo quando eu estou nessas etapas da vida? Sim. Porque se o outro ele só está disponível quando eu estou feliz, quando eu estou bem, ou quando eu estou na condição que eu estou podendo pagar várias coisas, fazer várias coisas por ele, nossa, eu preciso avaliar que talvez ali não seja uma amizade tão sólida que vá passar por etapas da vida que possam ser mais desafiadoras. Então, acho que construir esses critérios e observar também como que o outro vai lidando com seus nãos em alguns momentos, acho que é um ponto importante. Então, a gente poderia dizer que, por vezes, né, a depender do contexto, não seria saudável. Sim, muito saudável. E eu digo assim, em muitos momentos, porque às vezes a gente acredita que para ter um vínculo, né, e o vínculo ali ser incrível, a pessoa ela tem que dizer o sim o tempo todo, ela tem que servir o tempo todo. E não. Ninguém consegue servir o tempo todo porque nós temos as nossas dores e dificuldades e impossibilidades. Então tem momento que eu não vou conseguir, não é porque eu sou uma pessoa ruim ou porque eu tô desejando mal pro outro, mas é porque eu não tô conseguindo nem ser eu em alguns momentos, assim, nem me conseguir organizar ali, de me colocar às vezes pra agir. Como que eu posso estar indo ao encontro do outro às vezes em algumas situações? Então o não, às vezes é até uma prova de amor, uma forma de cuidado que eu tô tendo pro outro. Às vezes hoje eu não posso sair com você, porque às vezes eu não tô bem, e eu posso acabar machucando o outro se eu não tô bem, dizendo alguma coisa. Então eu acho que isso é algo muito válido. Sim. Mas tem pessoas que têm dificuldade de dizer não. Hoje em dia, muitas, inclusive, tem pessoas que precisam trabalhar o saber dizer não. Não, eu não posso agora. Eu diria que quase 100% da sociedade. Eu sou psicóloga clínica, né? Então, assim, acompanho muitas e muitas histórias. E é muito comum essa questão do desafio do dizer o não. O que acontece, né? Quando a gente tá falando sobre a questão de afeto, o dizer o não, parece que eu tô ali correndo o risco do outro me abandonar. Do outro não me querer, do outro ali, nossa, ele vai ficar chateado, ele vai ficar magoado, eu vou atingir ele de alguma forma e ele pode me abandonar. E não,
E aí você fica meio que preso em um medo que muitas vezes te paralisa e eu acho que às vezes não gera também amadurecimento nas relações, porque é necessário. Claro, nosso Roberto, eu vou dizer não o tempo todo, não. A gente também vai ter momentos que vão ser necessários. Mas dizer um não é uma forma de respeito, primeiramente com você e acaba sendo com o outro também. Porque às vezes é muito comum olhar nas relações, às vezes a pessoa, ela não queria ir, ela não queria fazer tal atividade, mas o que ele vai pensar se eu dizer ou não? O que ele vai achar disso? Então, assim, o medo do como o outro vai reagir leva a gente, às vezes, a fazer coisas e até mesmo se tornar, em alguns momentos, uma pessoa que você não queria se tornar naquele momento ali. Isso é muito sério. Padre Jonas Abib, fundador da Canção Nova, ele dizia sobre essa questão do não. Ele falou que a gente precisava aprender a dizer não. Mas o nosso não poderia soar como um sim. Ele falou assim, não é que você vai dizer um sim, você vai dizer um não, mas com um sorriso. Você não precisa estar bravo, entendeu? Você não precisa falar com falta de educação, né? Olha, infelizmente agora não vai dar, mas a gente pode tentar um outro momento. Olha que diferença de falar, não, eu não vou. Isso. É diferente, né? Eu acho que a gente precisa refletir sobre essa questão de saber dizer não, né? Eu acho que isso aí também é maturidade. É preciso o caminho enfrentar quando o tempo difícil chegar. Com coragem caminharás, porque ao teu lado eu quero estar. Deus nos ajudará. Não vou te deixar, vou te amar. Estarei sempre contigo. Seja inverno ou verão, alegra teu coração. Serei o teu abrigo, cada lágrima que cai fortalece-nos mais. Sempre serei teu amigo. Na Rádio Canção Nova, um especial pra você. É o nosso especial Canção Nova falando sobre a amizade. Amizade, quem será que realmente caminha com você? A gente falou agora com a Roberta sobre essa questão do não, né? Quando eu sei dizer não também, aquilo ali não precisa destruir uma amizade quando eu falo não posso, né? É até um sinal de maturidade, porque um amigo que acolhe o não, ele acolhe o sim, né? E vida que segue. Temos mais uma historinha aqui, viu, Robéria? Agora imagine duas amigas, né? Você também que está ouvindo pela Rádio Canção Nova, você que está pelo Instagram, pelo YouTube, né? Imagine duas amigas, 20 anos de convivência, uma delas descobre que a outra falava mal dela pelas costas, né? De repente, toda aquela história ali parece desmoronar, né? Uma amizade consegue sobreviver quando a confiança é quebrada? Então, novamente, sim, depende muito do que ambos vão desejar para esse processo, né? A questão da confiança é uma coisa muito importante, porque às vezes, como essa história, né? Uma pessoa, ela estava vivendo um cenário, ela tinha uma visão do que seria aquela amizade. E aí, de repente, ela descobre que, nossa, para o outro não estava sendo nada daquilo. Ele estava incomodado, ele estava falando mal, ele estava agindo. Ela quebrou totalmente a imagem que ela tinha daquela pessoa. E é muito doloroso isso. Sim. Então, às vezes, né, o retornar, o perdoar, vai depender muito do que cada um deseja. E acho que vai depender muito do comprometimento de ambas as partes. De vez, nossa, vale a pena? Tem algo aqui, além disso, que nós podemos ali melhorar, cultivar, ambos estão dispostos, então acho que vai depender muito desse contexto para ter esse reajuste. Não quer dizer que vai ser algo fácil, às vezes pode ser algo bem doloroso, porque a gente sabe que o que nos machuca fica ali, leva um tempo para cicatrizar, mas aí a gente vai avaliar as possibilidades que a outra parte também pode estar apresentando diante disso, né? É. Assim, o perdoar, até porque nós, enquanto cristãos, nós somos convidados, é a proposta de nosso Senhor, a gente precisa perdoar. Né? Porque a gente não vai ficar segurando a pessoa que nos fez mal dentro de nós, né? Então eu vou perdoar em nome de Jesus. E perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Eu perdoo você. Agora não quer dizer que você vai voltar para o mesmo lugar que você tinha antes de mim. Perfeito. Às vezes, né, a gente pode reposicionar aquela pessoa, né? Hoje eu estava conversando com o nosso operador de áudio da parte da manhã, a gente falando sobre essa questão de amizade, que a gente teria o especial agora à tarde, e a gente comentou sobre um tema lá, e eu falei exatamente isso. Por vezes a gente acha que aquela pessoa é amiga, mas teve uma situação pontual, foi tão ruim, né?
talvez eu não vou pegar a pessoa e descartar, não vou falar nunca mais com ela, não. Isso não é uma atitude cristã. Não vou falar mais, acabou, não. Mas talvez não é a hora de retomar aquela amizade como antes, mas eu posso reposicionar, né? Pô, ela era amiga, agora a gente pode ser bons irmãos, né? Vamos fazer, né, ali o que eu precisar fazer o bem para aquela pessoa, fazer o bem, eu vou ser educada com ela, eu vou estar aqui, mas ela não vai ter aquele lugar dentro, aquele lugarzinho dentro do meu coração. Foi uma questão de reposicionamento aí, né? Sim, exatamente. Eu acho que as pessoas às vezes confundem muito essa questão do perdoar. Sim. Porque parece que é até conflituoso, né? Quando a gente destaca, assim, o perdão. E é um ponto que a gente destaca muitas vezes, até em clínica também com os pacientes, que às vezes o perdoar não é você voltar a ser o que você era com a pessoa. Sim. Mas o soltar, ele é necessário, porque aquilo às vezes nos aprisiona, aquilo nos adoece. E a gente precisa soltar de uma forma que é um cuidado com você. Sim. Tá tendo cuidado com você. E, como você colocou perfeitamente, não é que o outro ele vai voltar pra sua intimidade. Ele vai existir ali, mas ele não vai estar com você, porque a falta de perdão, o que ela faz? Na verdade, ela aprisiona o outro com você, que você só pensa nele o tempo todo, né? Ele fica ali. E quando você solta, você dá espaço pra viver novas possibilidades, novas experiências, você sentir a vida e não se basear apenas naquilo que você passou. Porque às vezes é uma coisa que acontece, né? Eu vivi essa amizade, então eu acho que todo mundo vai agir comigo da mesma forma e aí eu não me abro porque eu ainda tô preso só naquela experiência que eu tive ali. Exatamente. E a gente trouxe uma história que a pessoa falou mal, mas tem coisas que são muito mais graves, entendeu? De calúnias, né? De fazer mal mesmo para outra pessoa, né? Claro. Eu acho que a maturidade, eu penso que a maturidade também dentro de amizade está no perdão, né? Então, tem situações que nós precisamos perdoar e vida que segue é uma amizade, aquela amizade ela é aprofundada, né? Ela é amadurecida. Mas existem situações pontuais que você reflete bem se você quer aquela pessoa como amiga, né? Porque eu também não posso descartar uma amizade de anos porque aquela pessoa pisou no meu pé. Não, gente, não, calma, né? Tem coisas que a gente precisa manter, né? Porque eu preciso perdoar e o ser humano não é perfeito, como eu não sou, e como o meu amigo não vai ser perfeito. Mas a gente precisa saber qual o lugar daquela pessoa, né? Sem descartá-la, mas o lugar daquela pessoa na nossa vida, né? Existe um momento, Robéria, você acha que encerrar uma amizade também pode ser um ato de cuidado com a gente mesmo? Como é que você pensa isso? Sim, eu acho que é muito válido isso, porque às vezes, como você colocou, a gente se baseia muito nessa questão do tempo, né? Nossa, mas eu conheço essa pessoa há tanto tempo, ela esteve presente na minha vida há tanto tempo, mas o tempo, ele também pode não ser o único ponto ali de avaliação de uma amizade, porque às vezes a pessoa ela pode estar na sua vida por muito tempo, mas pode ser algo que nem sempre edificou a sua vida durante todo esse tempo, né? Porque nós vamos nos adaptando e nós vamos mudando também. E ao decorrer do tempo, nós podemos fazer escolhas para nossa vida, onde aquela pessoa, às vezes, ela não se encaixa mais naquele cenário. Às vezes os assuntos não batem, os valores, os objetivos de vida. E às vezes persistir é uma forma também de se machucar. E não quer dizer que vai deixar de ser importante, né, esse vínculo aí. Mas é só entender, como você colocou perfeitamente, a colocação. Talvez o lugar dessa pessoa hoje não é de tanta intimidade, como já foi em alguns momentos ao decorrer da vida. A gente precisa ser inimigo da pessoa, né, gente? Agora não é não ficar inimigo da pessoa, não, senão você vai ter que rezar pelos inimigos. Mas é você saber, né, você realocar a pessoa dentro do seu coração, da sua vida, né, da sua alma. Quero terminar com a reflexão, viu, Robéria? O que machuca mais, Robéria? O que você pensa, assim? Perder um grande amigo ou perder a capacidade de confiar nas pessoas depois dessa decepção? Eu acredito que perder a capacidade de acreditar nas pessoas depois de uma decepção. Porque encerrar uma amizade pode acontecer, sim. Todos nós estamos sujeitos a viver e passar por isso. Porque o ser humano, eu falo que o ser humano é bem complexo, né? Então, ele passa por diversas questões e é normal. Mas você perder a capacidade de você acreditar nas pessoas é acreditar na vida. É você se basear que apenas existiu aquela experiência para você e que ninguém mais vai proporcionar ou viver algo diferente. Então,
É muito triste porque você está resumindo a sua vida em apenas uma experiência. E a vida não é assim. Existem várias pessoas, existem várias possibilidades. E não se feche porque uma experiência não foi positiva. Abre espaço no seu coração, na sua vida, para conhecer novas pessoas, para viver nas experiências, porque você pode se surpreender. Às vezes você passou a vida em um grupo de amigos que criticava e você aprendeu que isso é ser amigo. Que é criticar, que é sempre apontar um defeito. Só que quando você dá espaço, nossa, deixa eu tentar outros grupos. Deixa eu ir ali no grupo de canto, deixa eu ir ali no grupo de teatro, no grupo de dança. Como é que é ali? Aí eu conheço pessoas que, nossa, eles não criticam, eles respeitam a minha roupa, eles me respeitam no jeito de falar. E eu entendo que existe uma vida fora daquilo que eu imaginava. E às vezes a gente tem uma grande dificuldade, né, que a gente generaliza. Se isso aqui foi ruim, sempre vai ser ruim. E não é bem assim. É verdade. Teremos muitas reflexões a fazer, mas eu quero já agradecer, viu, Robéria, por esse momento. Foi tão bom refletir com você sobre a questão da amizade. Muito obrigada por isso. Com certeza você tem um Instagram e, por favor, divulgue para nós também. Eu que agradeço. Eu gosto muito desses momentos de troca. É um prazer imenso estar aqui. Sempre admirei muito a Canção Nova. Então, estar aqui compartilhando um pouquinho do meu conhecimento é incrível. Então, eu tenho meu Instagram, Prisci Robéria Silva, onde lá eu compartilho, né, um pouco sobre saúde mental, sobre a minha experiência, reflexões também sobre a vida. Sou psicóloga clínica, trabalho tanto de forma online como de forma presencial aqui na cidade de Vitória da Conquista e também em Brumado. E tem um projeto também que se chama Projeto AME, que agora é o momento certo para cuidar das suas emoções, onde a gente busca trabalhar o socioemocional. Então ele está muito sendo levado também para empresas, para escolas, visando esse cuidado mesmo com a saúde mental. Obrigada, minha querida. Deus abençoe você e que neste Dia do Amigo a gente possa cultivar relações verdadeiras. Esse foi o especial Canção Nova. Continue na FM 90.9 na sintonia que conquista. Deus é bom. Deus é bom. Deus é escandalosamente bom. Deus